Olá, olá, boa noite. Boa noite a todos vocês, seguidores aqui do Instagram da editora Asis da Literatura. Tudo bem? Vamos agora começar mais uma live para apresentar para vocês mais um livro, mais um autor. E eu gosto muito, né, desse momento de bate-papo, desse momento que a gente conversa sobre esse universo literário, que a gente apresenta para vocês quem são os autores que estão por trás dos livros que nós publicamos. E hoje vocês vão conhecer mais um deles, né? E ele vai entrar agora aqui com a gente para falar sobre como foi o processo de escrita, vai contar um pouquinho pra gente sobre o livro dele. E vocês que estão entrando, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Carol Barreto, tá? E vou convidar agora o Ulisses, que eu acho que já entrou aqui. Deixa eu ver. Entrou, eu vou convidar ele agora e ele vai entrar comigo para falar do livro dele, tá? E a gente vai tentar não dar muito spoiler, né? Porque assim é até difícil falar do livro sem dar spoiler, porque é um livro que o tema do livro, né, já é assim super curioso, né? Já desperta muito interesse. Eu acho que cada vez que a gente fala um pouquinho sobre o livro, a gente não tem como não saltar spoiler. Gente, já convidei. Pronto, Ulisses, eu já te chamei. Entra aí para falar sobre o seu livro. Oi, Ulisses, boa noite. Vira a câmera aqui pra gente. Desculpa. Tá tudo certinho? Oi, tudo Oi, boa bom? noite. Olha só, chegou a hora da nossa live, né? Eu tava bem ansiosa para falar contigo, para falar sobre esse livro. Hoje a gente estava lá na editora vendo o livro, né? Relembrando um pouquinho aí do conteúdo. E o livro é cheio, né, assim, de curiosidade, um livro assim com uma história super interessante e ninguém melhor que você para falar, né, desse conteúdo. Vou te deixar bem à vontade, a live é sua, o livro é seu. Antes de qualquer coisa, eu quero te parabenizar, tá? Pelo livro. Tá muito lindo, eu adorei essa capa, tá bem forte, né? E aí, assim, eu vou só avisando pro pessoal que tá entrando que a live ela fica gravada. Muita gente não consegue entrar agora, porque, né, nem todo mundo consegue acompanhar o horário, mas a gente vai deixar gravada pro pessoal entrar depois, tá bom? Mas vocês que estão aí, sejam muito bem-vindos e obrigado desde já pela participação de todos. E fala pra gente, conta um pouquinho sobre o livro, como foi que surgiu essa história, como foi que surgiu a ideia, né, de você escrever, enfim, e como foi que surgiu essa história, né, a história do livro. Conta pra gente. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou Ulisses Fernandes, como já fui apresentado, né? Eu, desde criança, eu sempre gostei muito de histórias, de arte, de jogos, filmes, seriados, esse tipo de coisa. Sempre me atraiu muito. E durante muito tempo, assim, adolescência, infância, eu escrevia algumas historinhas, mas não levava à frente, não ia muito para frente nesse meu lado, assim, de escritor, vamos dizer assim. E durante a faculdade, eu e alguns amigos, a gente gostava muito de ir ao cinema, assistir algumas sagas do momento, a Sim. gente comentava e era muito divertido. E às vezes a gente assistia alguma coisa, não gostava do final e eu ficava revoltado e eu pensava assim, eu tenho que escrever a minha própria história, porque aí quem vai mandar sou eu. Sim. Vou ficar satisfeito, né, com, com o final. E, e aí, durante a faculdade, era um tempo assim, era uma outra época, era muito complicado. Eu fazia um curso de computação e eu não tinha computador. Nossa. E a gente era muito batalhado, assim, né? Naquele momento. E eu morava com uma tia para estudar. Meus pais moravam no interior, num sítio. Eu fui criado num sítio a vida inteira, então assim não tinha muito contato com amigos, com gente, era bem complicado. E aí, nos fins de semana da faculdade, eu ia para lá visitar meus pais. E era um momento assim de. Lá é um lugar que eu gosto muito, é muito mágico e me dá muitas ideias. E eu me senti também sozinho, né? De Hum. estar lá, não tinha com quem conversar, não tinha muita coisa para fazer. E aí eu escrevia. O processo de escrita desse primeiro livro ele foi um pouco diferente. Por que que eu estou falando do primeiro livro? Porque eu já escrevi os três. Tá. E, e aí, nesse primeiro livro, foi um pouco diferente. Por quê? Nesses fins de semana que eu ia para lá, eu escrevia no papel, manuscrito,
e com restos de caderno que sobrava dos semestres, né? Então eu sempre escrevia um capítulo, dois, três, e aí demorou tipo uns 2 anos para escrever. Então foi entre 2008 e 2010, mais ou menos. E aí eu registrei ele a primeira vez em 2012. Aí vocês vão me perguntar, nossa, por que demorou tanto? É porque justamente eu preferi escrever os outros dois depois. Então, isso E já é foi uma uma, notícia, né, para o pessoal. Já é uma notícia que o livro tá, já já é uma, existe. já está finalizada a história. Desde 2015, eu acho, que eu terminei. E, e aí depois que eu passei no concurso, entrei para emprego, comprei um computador, e aí eu fui digitalizando esse livro até 2012, quando eu registrei. E aí eu fiquei esse tempo esperando escrever completamente, para não ser cobrado. Também fui fazer curso de pós-graduação, fui trabalhar longe, fui fazer mestrado, e aí foi complicado. Aí somente agora que eu consegui levar esse sonho adiante, que era um sonho de adolescente que eu tinha, né? Nossa, E então é uma coisa também, bem antiga na sua vida, né? Que sempre fez parte aí de todo o movimento que você teve de vida e trabalho e estudar. O livro estava ali, já existia na sua vida. era um projeto que nunca deixou de existir na minha cabeça. E falando um pouco da história, sem dar spoiler, Fala. Tenta não dar é, spoiler. Não dá spoiler. tá, Joana? Eu queria criar uma história sobre um jogo, que eu sempre gostei muito de jogo. E eu queria que fosse um jogo que fosse permitido a gente jogar de fato, realmente, vivenciar todas as experiências daquele jogo. E a primeira coisa que aconteceu foi eu criar o perfil de quem venceria. Não vamos falar aqui se é um menino ou uma menina, mas o primeiro personagem foi como o vencedor ou a vencedora seria. Tá. E aí eu criei. E depois eu tive que agregar outras pessoas, outros personagens, outras características para em todo em torno, né, dessa pessoa, justificando por que que ela venceria, quais as características que ela tem, que seriam coisas positivas, negativas, porque todo mundo tem pontos bons e ruins, né? E eu queria mesclar esse jogo com o nosso mundo real, mostrar que tem uma barreira bem fina entre o que acontece no nosso mundo e o que acontece nesse jogo. E aí, se vocês forem, quando vocês estiverem lendo, vocês podem ficar atentos a algumas coisas que não estão muito explícitas, mas que, por exemplo, dão um puxãozinho de orelha, principalmente em como a gente cria os filhos, as crianças, como a gente participa da educação deles, como que a gente está atento ao que eles estão fazendo, ao que eles estão vendo na internet, Nossa. ao que eles fazem nos fins de semana, quando eles dizem que estão fazendo uma coisa, mas na verdade será que é aquilo mesmo? Até que ponto a gente tem essa confiança, né, com nossos filhos, de saber que eles não estão mentindo para a gente? Esse não é o tema central do livro, mas é uma pulguinha para os Tá. pais ficarem na Sim, orelha, né? sim. É uma coisa que você aborda ali, dentro do contexto, tem essa abordagem também. Isso. Que o mundo da internet, ele é muito complexo. Ao mesmo tempo que a internet é maravilhosa, ela veio para modificar a nossa vida para melhor, creio que o intuito foi esse, né? Mas ela também trouxe muitas coisas que não são tão boas, né? E a gente tem que estar atento com as crianças, principalmente, porque nós adultos a gente sempre cai em golpe, né? Pois, Imagina a criança. imagina. É verdade. É verdade. Muito bom saber disso. Olha, gente, vocês que estão ouvindo aí, já fica atento, né? Quando vocês estiverem lendo o livro, já vai lendo nessa expectativa de que também vai ter essa abordagem, né? Muito importante, muito legal. E o que mais, assim? E assim, o que é que você diria, o que é que as pessoas podem esperar, né, do seu livro, né? As pessoas que compram, que vão comprar, que estão comprando, o que é que vocês diriam, assim, o que é que elas podem esperar do livro? Olha, o livro, ele é infanto-juvenil, mas eu diria que ele não é só para crianças e adolescentes, né? Ele tem temas que podem prender, que podem trazer muita curiosidade para os adultos também, além dessas reflexões. E, e eu diria que é um livro, assim, ele tem elementos infantis, então ele não pode ser considerado totalmente adulto,
mas é um livro que também não é totalmente infantil. Ele fica viajando nesse meio termo, nessas duas categorias. E as pessoas podem esperar bastante ação, bastante coisas fantásticas, fantasia mesmo, criaturas, elementos sobrenaturais. Além disso, eu deixo algumas curiosidades, algumas intrigas para serem desvendadas, algumas coisas misteriosas que acontecem. É uma fala solta ali, uma sala secreta ali, uma coisa que não está muito bem explicada aqui. Tem coisas que às vezes a pessoa vai descobrir tipo num segundo volume, então já deixa aí que nem tudo vai ser explicado nesse primeiro. Então tem coisas que vão ser abordadas ao longo dos três. Então quem gosta dessas coisas de atiçar a curiosidade, a imaginação, a mente, trabalhar com isso, vai se divertir lendo o livro. Eu deixaria aqui uma atenção especial para os dois capítulos que eu mais gosto, que são o 27 e o 28. Então, quando as pessoas estiverem lendo, lembrem que esses dois capítulos são meus favoritos. Ó, então pronto. Anotem aí, vocês que estão assistindo a live, para quando vocês, no mínimo, vão ficar curiosos para ler com muito mais atenção esses capítulos. E assim, Ulisses, alguém, assim, o que é que as pessoas têm dito, assim, alguém que já tenha lido, que já tenha passado ali, né, que já ter feito alguma leitura, qual o feedback que você tem recebido, que você já recebeu de alguém que foi o seu leitor, né, beta, que tenha te falado, assim, a impressão, o que achou? Olha, as pessoas elas têm comprado bastante o livro, ainda bem, e elas têm dito que é um tema que interessa muito, que elas ficaram interessadas, que gostaram, que elas ficaram curiosas. Eu não recebi ainda nenhum feedback direto de quem leu nos últimos dias, porque eu comecei a divulgar depois do Natal, para mim ainda não era possível, né, divulgar, e acaba que como o pessoal está comprando online, alguns ainda estão recebendo, então eu estou começando a receber feedback de quem está recebendo o livro e tal. Sim. Mas na época que eu escrevi, como ainda tinha sigilo, eu queria registrar somente uma pessoa que leu, que infelizmente nem está mais entre nós. Mas essa pessoa que leu, ela era da minha idade, mais ou menos, e ela tinha gostado muito, tinha ficado muito entusiasmada. Queria até fazer algumas gravuras, assim, algumas figuras mesmo, mas a gente não é muito artista nesse ponto, né? Então acabou que não ficou Deixa muito. para a imaginação, então, não é? Ficou mais para imaginação. E aproveitando, pessoal, essa capa realmente ela ficou muito melhor do que eu imaginava. Eu tinha dado algumas ideias do que eu gostaria, né? Eu gostei Feito muito da todo. fonte, né? Da fonte que está escrito o nome do livro, né? Ficou muito, muito legal mesmo. E assim, como foi a sensação assim de ver o seu livro publicado, né? Esse livro que durante tantos anos, né, teve guardadinho ali, que antes era um sonho, e agora ele existe, está aí impresso. E conta pra gente, assim, como que foi essa sensação de receber ele em casa. Nossa, é uma mistura de muitos sentimentos. É gratificante você ver um trabalho muito que eu demorei muito a fazer, que eu dediquei muito tempo, ele ganhando vida, né, ganhando forma. Ao mesmo tempo rola assim um pouco de ansiedade, um pouco de medo, porque vão vir elogios, vão vir críticas, vão vir todo tipo de comentários, e aí tem um misto de sensações assim, Sim. mas o processo todo, desde quando a editora firmou parceria comigo e a gente começou a revisar o material, a trabalhar na capa, a trabalhar no formato do livro, na diagramação, todo o processo é muito legal, vale muito a pena. Eu diria aí para todas as pessoas que estão assistindo e que têm um sonho de publicar, de ser publicado, né? Não desista, gente, é muito legal. E vejam o meu caso, eu demorei 12, 13 anos para levar esse sonho adiante, mas nunca desisti. Então, assim, tudo tem um momento certo, tem horas que as coisas acontecem e assim a gente fica esperando que aconteça de uma forma e não vem da forma que a gente quer, a gente fica chateado, mas assim, vamos saber que tudo tem uma hora certa e quando tem que ser bom, acontece. Verdade, é verdade. E assim, o livro ficou realmente muito bom. Dá só uma folheada nele assim pra gente ver, né, o tamanho que tá.
São Olha, tem bastante 458 história aí, não páginas. tem? Tem. E eu já adianto que os três são mais ou menos do mesmo tamanho. São 30 capítulos, 400 e poucas páginas. Então é uma ótima dica, né? Até para dar de presente, né? Se você conhece alguém aí que gosta do tema, né? Que você imagina aí que vai gostar, ó, já a partir de agora já está real, oficial, lançado internacionalmente, porque o Ulisses não foi lançado, publicado nacionalmente, ele foi publicado internacionalmente, com o selo editorial internacional. Então, assim, o livro está disponível em todas as grandes plataformas aí no Brasil, né? O link deve estar aí na tua bio, não tá? No teu Instagram. E também no Instagram da editora, se você clicar lá, você vai conseguir encontrar o livro. Então, assim, gente, comecem a partir de então, comprar, adquiram o livro, e eu tenho certeza que o Ulisses vai ficar super feliz de ver os feedbacks, de se você comprar o livro, bate uma foto, posta no Stories, marca ele, né? Porque eu acho que nada mais gratificante para o autor de ver o livro circulando aí na mão das pessoas, ver as pessoas se deliciando aí, né, com a literatura, com a sua escrita. Então, assim, a partir de agora, o livro está disponível. E fora do Brasil, você que está fora do Brasil, você também pode comprar. E eu estou falando não só do e-book, eu estou falando do livro físico mesmo, né? Então, você que gosta de sentir o cheirinho do livro, de tocar, e até para presentear também. Então, o livro também está disponível, né? Fora do país, né? Fora do Brasil, em todos os continentes. Onde você estiver, você vai, com certeza, você vai conseguir comprar o livro, não é, Ulisses? E já está disponível para o pessoal comprar. Isso, exatamente. Aqui no Brasil a gente consegue comprar pela Amazon, Ponto Frio, Extra, Americanas, Submarino. Tem um monte de plataformas aí que é possível comprar o livro. Assim, é muito legal quando alguém fala: Nossa, eu gostei demais da sinopse, eu gostei demais do tema, fiquei muito curioso, super interessado. Aí eu estou ansioso para que comecem a chegar os relatos de leitura, né? Sim, As sim, dúvidas. imagina, né? Imagina aí o teu livro na mão de pessoas que não estão nem aí no Brasil, né? Eu imagino que para você que esperou tanto tempo, que se dedicou tanto, isso vai ser muito bom, muito bonito de ver, né? O seu livro realmente circulando. Eu acho que para um autor isso é muito prazeroso, né? De ver, porque eu acho que eu sempre digo assim que escrever um livro, publicar um livro, vai além de algo comercial, além de algo financeiro, é realmente uma realização pessoal para quem gosta, né, de literatura, para quem gosta de livro, de escrever, de ler, né, eu acho que é uma realização mesmo ver que você assim, pronto, eu disponibilizei o meu livro para o mundo e agora as pessoas têm acesso, quem quiser pode comprar, né? Então é isso que você fez, foi isso que você fez. E aí dá uma sensação muito boa de, através das páginas, querendo ou não, a gente está viajando pelo mundo, está sendo conhecido, a nossa voz está sendo ouvida, Sim. né? E a gente está se perpetuando também, porque a história, ela continua, ela vira uma história passada de mão em mão, de pai para filho, e é muito interessante pensar nesse aspecto, assim, de você ser lido, as suas palavras que estão ali no livro, né? As suas ideias, é muito interessante. E aí eu estava até lendo uns comentários aqui de alguém que falou que, eu até vou desengavetar um projeto que estava parado. Olha só. Eu não consegui ver o nome da pessoa, mas o que eu tenho a dizer é que realmente, nesse período que eu escrevi, não foi assim do começo ao fim. Vocês viram que de 2008 a 2010 eu fiz uma coisa, parei, fui fazer outras coisas da minha vida. Depois, lá em 2014, 2015, eu voltei, finalizei. Não mandei para a editora, deixei passar alguns outros projetos que eu tinha, mas assim, não desista. Desengavete os projetos, volta a escrever e ser lido, ser publicado é uma sensação muito boa, muito gostosa. É gratificante mesmo, e igual você falou, a gente nem pensa muito, claro que se vier muito dinheiro, muito Sim, lucro, a ótimo. parte financeira é ótimo, mas a gente pensa em muitos fatores além disso, né? E assim, é mesmo muito gratificante. É claro que assim, eu não sou pai para fazer essa comparação, mas é um tipo de filho que nasceu. Mas olha, todos os autores falam isso, tá? Que é como se realmente é como se você tivesse ali um filho, né? E não deixa de ser porque você se dedica, né? Você investe, você aposta ali, enfim, você gasta ali seu tempo.
E é muito bom de te ver mesmo feliz falando assim sobre essa realização. Tem uma pessoa que perguntou aqui se o livro tem algum romance, algum dentro do livro tem alguma história de romance. Dá para falar isso? Dá para responder? Para matar a Bom, curiosidade aí. dá para responder sem muito spoiler. São, assim, é um livro infanto-juvenil, voltado mais para adolescente, essa faixa etária de 12 a 17 anos, mas assim, adultos também vão gostar. Então, tem alguns, como são jogadores, tem meninos, meninas jogando, interagindo, e eles estão lá num local diferente, Hum, passando por sufoco, por perigos, né? Alguns deles acabam se envolvendo um pouquinho, assim, mas não muito, estão namorando, tá. né? Mas, assim, tem umas pitadas de romance lá no meio. Sim, entendi, entendi. Teve uma pessoa que perguntou, eu não vou ficar comentando assim, respondendo todos os comentários, que nem dá, né? Mas assim, nem é o foco. Mas tem algumas perguntas que eu acho interessantes. Tem uma pessoa que perguntou assim, tem algum personagem inspirado em alguém da vida real? E aí? Tem? Você se inspirou em alguém? Alguém que já passou pela sua vida, que você pegou ali algum detalhe de comportamento, alguém que você. É, na Gente, ó. verdade, eu não vou poder falar muito, porque senão eu vou dar um spoiler assim, grandioso, mas Não? Tá bom. a pessoa escolhida para vencer, ela tem algumas características que me lembram uma pessoa, mas não só ela. É meio que um misto de mais pessoas. Tá. Então, eu me inspirei um pouco, mas assim, eu criei essa personagem, esse ou essa vencedora, baseado em algumas coisas de uma pessoa aqui, outra pessoa ali, que eu gosto, que eu conheço. Tá. E aí, por isso que o campeão ou a campeã surgiu primeiro, assim. Eu Hum, decidi, essa uhum. pessoa vai ganhar. Entendi. Entendi. Isso é interessante. Você já começou o livro com o final, né? Gente, E olha, só aí, lendo, tá? Só lendo. Vocês têm que ler o livro. Tem um monte de gente fazendo pergunta, comentando. Vocês têm que comprar o livro. Vocês têm que honrar aí o colega de vocês, esse escritor, que agora, né? Não é, é escritor e autor internacional. Eu gosto muito de falar isso, né? Porque eu fico assim, bem vaidosa de falar isso para os nossos autores. E assim, e vocês têm que comprar, ler o livro, dar feedback e divulgar para mais pessoas, né? É assim que a gente apoia mesmo os nossos autores, né, brasileiros, os escritores que estão iniciando, é super importante. Então, assim, tá indo para o aniversário, tá indo para uma festa, compra um livro, dá um livro de presente, é sempre um excelente presente um livro, né? E assim, quando você comprar, não deixa de comentar com o Ulisses, não deixa de postar, de fazer um story. Eu tenho certeza que ele vai ficar super animado, super feliz. E é isso, né? Eu acho que é uma forma de você realmente honrar ali esse trabalho que você fez, né? Os amigos, os familiares, é te ajudando mesmo a promover o livro, né? E é um livro, assim, que precisa ser divulgado, porque está super bem escrito. Um livro que tem uma história assim riquíssima, né, de detalhes, não posso nem falar, eu ia falar uma palavra aqui. Mas assim, não posso. Gente, eu fico com medo de dar spoiler do livro. Já pensou? Ai, meu Deus, eu ia cortar aqui a live. Não posso falar. Então, assim, comprem, divulguem bastante. É um compromisso que você está fazendo agora. Você que está assistindo a live, é um compromisso que você está fazendo agora com o Liz. Vamos comprar e vamos comprar compra um para você e compra um para dar de presente. E a partir de agora, pronto, está lançado, publicado. E agora é só correr para o abraço, só divulgar bastante. E eu te desejo, Ulisses, de verdade, muito sucesso. Eu fico muito feliz de ver que você está realizado, que você está empolgado. E eu imagino mesmo assim a sua alegria, né, de ter seu livro, de pegar, de tocar e dizer assim, fui eu que fiz. Olha só, eu escrevi e agora ele existe, né? E outras pessoas podem ter acesso também. Porque eu sei que escrever é um ato mesmo de coragem, né? Você, de alguma forma, você se expõe, você se dedica, você investe tempo, energia e pronto, né? E você se dedicou para isso. Então, parabéns, tá? Parabéns pelo seu livro. E agora realmente colher os frutos, né, disso que você fez. E eu espero de verdade que você colha excelentes frutos, aqueles frutos que deixam o coração quentinho, né, de alegria, de receber o carinho das pessoas. com certeza. Eu queria só deixar um recadinho aqui. Alguém me perguntou aí de qual cidade que eu sou. Eu sou de Belo Horizonte, Minas.
e eu conversei com meus colegas, meus amigos, e meio que foi um compromisso meu de todo mundo que comprar, que chegar até mim, né, meus amigos, meus conhecidos, eu vou autografar, vou deixar uma mensagenzinha, e aqueles, tem gente também comprando, como você falou, para dar de presente, pode chegar até mim, me pedir que eu vou fazer isso também. Vou dar o autógrafozinho, vou, é Olha um só. compromisso meu. Gente, olha, vou dizer, né? Todo autor que faz isso não, hein? Vocês vão ter um livro aí autografado. Deixa eu tentar fixar aqui. Alguém me pediu para eu fixar o nome, eu tô tentando, não tô conseguindo. Peraí, gente, eu vou anotar aqui de novo o nome do livro para vocês Só procurarem. uma característica dessa trilogia, o livro ele se chama Reality Game, é um jogo de realidade, né? Mas aí cada um dos 3 volumes tem um subtítulo. Esse primeiro é a Batalha de Crane. E aí os outros 2 eu ainda não posso revelar. Mas, deixa o pessoal. É, pronto. Então, gente, ó, eu vou deixar a live. Quando eu vou salvar a live, e aí eu vou colocar tudo. Eu vou deixar o Instagram do Ulisses, vou fazer em collab com você, né? Deixar salvo. Vou colocar o nome do livro. Então, vocês podem depois vir aqui na live e procurar para vocês comprarem. Ó, já tem gente perguntando e vai ser ótimo, porque eu tenho certeza que isso vai dar muito movimento e as pessoas vão adquirir bastante, tá? Ulisses, eu vou deixar você aí se despedir, dar seu recadinho pro pessoal que tá aí assistindo, que ainda vai entrar depois, porque depois a gente compartilha para o pessoal assistir, né? Quem só vai poder assistir depois. Então, eu vou deixar você se despedir, mandar seus agradecimentos aí para os seus colegas e para a gente ir encerrando, caminhando para o fim aqui da live. Ok, pessoal, eu queria agradecer muito a todo mundo que já está comprando, divulgando, os conhecidos, os colegas, os amigos, a todo mundo que participou desse processo. Assim, foram poucas pessoas que participaram do processo desde o começo, mas essas pessoas sabem quem são. E deixar uma mensagem mesmo para o pessoal, para não desistir nunca de realizar os sonhos, porque quando a gente batalha, corre atrás e se dedica, eu acho que nessa vida dedicação é 95% do caminho, né? A gente consegue quase qualquer coisa com dedicação. Então, assim, não desistam de publicar suas histórias. Essa editora é uma editora muito boa, eu gostei muito do trabalho que eles fizeram comigo, de toda a atenção, de todo o processo, de como foi, né, do começo ao fim, até ter um produto finalizado. E não desista, pessoal. É muito legal esse processo, a publicação, ser lido, estar disponível nas livrarias, nas bibliotecas, que é só o começo, né? A venda, por enquanto, Sim. está digital, mas assim, a gente Vai pretende fazer batalhar, vai batalhar para avançar. para avançar. E eu queria agradecer mesmo a todo mundo que esteve aqui, todo mundo que divulgou a live e todo mundo que comprar, que lê, manda uma mensagenzinha, me siga lá no Instagram, o Instagram vai estar aqui. E é isso, pessoal. Eu costumo responder todas as mensagens, assim, não sei se com a demanda se vai aumentar num nível que eu não vou dar conta, mas eu pretendo Olha responder só, todo mundo espero que sim, eu espero que sim. também. Pronto, pois, gente, muito obrigada a todos vocês que entraram aqui na live. Obrigada, eu agradeço mesmo em nome do Ulisses, vocês que vieram prestigiar. Eu sei que muita gente veio a convite dele, que está entrando agora. Muito obrigada pela participação. Ulisses, mais uma vez, obrigada a você. Eu te desejo sucesso, tá? De todo coração, eu desejo mesmo sucesso, porque assim, você merece, né? Você é um exemplo assim de autor que batalhou muito e que viveu e que esperou anos para isso se concretizar e não desistiu, né? Então, que sirva mesmo de exemplo para outras pessoas, porque eu sei o quão gratificante isso é. Então, para finalizar, mostra mais uma vez aí o livro. Olha, gente, ele é todo orgulhoso com o livro dele. Tá bem orgulhoso com o livro, não tá? Estou muito feliz. Pronto, e é isso que importa. E a gente vai deixar a live salva, eu vou fazer em collab com você. E, gente, olha, nos próximos dias também vai ter sorteio aqui no Instagram da editora, vai ter sorteio do livro. Então, fiquem atentos aí aos posts. A gente vai fazer, eu acho que um post em collab com você, então as pessoas que te seguem também vão poder acompanhar. E pronto, e vamos divulgar bastante e vai dar tudo certo. Muito obrigada, tá? Um Obrigado. abraço. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, Ulisses. Tchau.